Fala galera, meu nome é Robson Ribeiro e é com imenso prazer que eu queria apresentar para vocês esse mundo da percussão, dentro de um gênero que eu particularmente sou apaixonado por ele. Eu falo do samba, né? E por que o objetivo é a apresentação dessa parte percussiva? Porque eu me lembro lá atrás, quando eu era criança, que a gente, tendo a oportunidade, a gente já meio que, o brasileiro ele nasce batucando, né? Já somos batuqueiros por naturalidade, né? É sempre uma caixinha de fósforo, é sempre a batidinha num copo, é sempre a batidinha numa panela, num balde, seja lá onde for, na mesa de um bar, seja lá onde for, a gente já está batucando, já está percutindo. Então o objetivo é fazer essa batucada que são em coisas que não são comuns para os instrumentos musicais dentro do gênero do samba. Então, conforme eu estava falando, esses aqui são alguns instrumentos que a gente considera como se fosse a cozinha, né, do gênero samba, né? Então, outros instrumentos que são harmônicos e de melodia, instrumentos de sopro, por exemplo. E esse aqui eu estou falando da parte de percussão, e é uma percussão básica. Existem mais instrumentos, é uma família muito grande, mas eu estou falando aqui de alguns instrumentos que eu considero como se fosse os instrumentos principais. Depois tudo que entrar são instrumentos que agregam para dar outra sonoridade. Mas esses aqui são os instrumentos que eu considero que são instrumentos que não podem faltar. E mesmo assim ainda sempre falta alguma coisa que a gente considera como um instrumento básico. Falando um pouco dessa família de percussão, falando um pouco desses instrumentos, eu estou aqui com um ganzá, que a gente chama de ganzá ou shake. Eu estou aqui com um surdo, que é um instrumento fundamental para marcação. Estou aqui com um tamborim. Estou aqui com um instrumento que eu considero um tantã de corte. E estou com um instrumento como pandeiro. Deixo bem claro que faltam outros instrumentos que eu considero como instrumentos principais, como reco-reco, repique de mão, como tantã, como chiquerê, agogô, frigideira e assim outros. Mas esses instrumentos aqui dá para demonstrar que a gente já pode, com pouca coisa, começar a batucar. E eu vou fazer uma demonstração de cada um desses instrumentos e da sua importância. Esse projeto, dessa apresentação e essa demonstração, isso é possível graças à Prefeitura Municipal de Jacareí, a Lei Aldir Blanc, graças a Deus eu fui contemplado, e a Fundação Cultural de Jacareí. Um agradecimento especial de estar podendo passar um pouquinho do que a gente vem aprendendo ao longo da nossa estrada, né, da nossa trajetória. Então, conforme eu havia falado sobre o universo da percussão, eu acho que é importante, antes de eu falar de qualquer instrumento, a gente falar da importância do tempo, né, da gente ter um tempo. Isso aí, conforme eu acho que muita gente já deve ter visto, tem muita gente cantando parabéns para você, mas batendo a palma fora do tempo, porque ela ainda não conseguiu entender que existe um tempo a ser seguido. E o instrumento, cada um desses instrumentos, eles completam uma parte ou um pedaço desse tempo. Por isso que ele, depois que tudo está misturado, completa o espaço total. E aí cada fração desse tempo ela é completada por uma sonoridade completamente diferente. Então vamos falar de tempo, vamos começar falando do tempo batendo a palma da mão. E se eu for pensar em tempo, eu pensaria nesse exercício, né? Esse estalar do dedo aqui embaixo, ele completa esse meu um tempo. Então voltando a falar, quando eu estalo o dedo aqui embaixo, eu tenho a resposta do tempo. Então tem o tempo aqui, quando ele volta. E quando eu estou aqui em cima, eu penso em contratempo. Então, tempo, contratempo, tempo. Ok? E aí agora eu vou mostrar cada um dos instrumentos de percussão, ele passeando nessa viagem desse tempo. Ok? Primeiro instrumento que eu vou falar, antes de falar de instrumento, eu vou falar um instrumento que eu considero muito importante, porque eu acho que todos os instrumentos podem estar tocando, mas o calor da palma da mão ele é fundamental. Ele é a hora que, de fato, o samba acontece, já que a gente está falando do gênero samba, e ele faz com que a energia ela seja emanada, porque todas as pessoas que estão ali ouvindo, que estão ali curtindo, dançando, elas de uma forma ou de outra, elas podem, através da palma, contagiar e ser mais um instrumento. E você imagina se você tiver um público de 100, 200, 500 pessoas e todo mundo batendo na palma da mão, como isso fica bonito, né?
Então a palma, na bem da verdade, e isso também é levado para estúdio, né? As pessoas gravam a palma da mão, às vezes gravam um determinado instrumento que acaba representando na palma da mão para multiplicar isso. Então a palma ela precisa desse tempo e costuma ser essa palma quando a gente fala de samba. Isso só é possível se você tem o conhecimento do tempo, porque ela está entrando num momento específico, ok? Vou falar de outro instrumento que, se a palma da mão está entrando nesse espaço, esse outro instrumento ele vai completar maior parte do espaço. Vamos falar primeiro do shake, ganzá. E eu não quero me aprofundar muito em partes técnicas para que fique uma coisa muito fácil de ser assimilada. Se eu começar a falar de tempo ou da divisão, qualquer coisa assim, às vezes fica difícil a sua compreensão. E o objetivo não é esse. O objetivo é que as pessoas entendam como é fácil percutir, como é fácil aprender e poder colocar cada instrumento no seu determinado tempo para que a gente consiga fazer uma grande batucada no final, ok? Eu falei da palma na mão, eu falei do ganzá, agora eu vou falar de um outro instrumento que ele vai também completando esse espaço de tempo que eu havia falado. Vou falar do tamborim. E uma batida bem fácil, bem simples para a gente iniciar seria essa aqui. Eu estou mostrando essa batida muito fácil porque depois você com certeza assimilando essa batida e entendendo o espaço de tempo onde ela se encontra, você pode colar essa batida uma após a outra e fazer variações no meio dela. Você percebe que essa batida inicial que eu expliquei, ela está aqui, ela só está sendo colada, ela só está sendo duplicada, e assim triplicada, e assim a sequência do tempo do espaço da música. E com desenvoltura, você vai podendo fazer repicadas no meio. Porque outras coisas estarão acontecendo nesse espaço de tempo com outros instrumentos a sendo tocados. Depois de falar palma da mão, onde ela completa um espaço de tempo, depois de falar do ganzá, ele completa mais um espaço de tempo, eu falei do tamborim, que completa mais um espaço de tempo, eu vou falar de um outro instrumento, que por causa do seu tamanho e por causa do seu grave, ele viaja no espaço de tempo e como se determinasse meu tempo forte, o tempo de acentuação, o tempo que de fato os outros instrumentos poderão passear, porque ele vai determinar com bastante ênfase, por causa da sua proporção de grave, o tempo onde tudo isso está acontecendo. Vou falar do surdo, ok? E uma batida muito fácil. O surdo ele evoluiu muito. O surdo antigamente ele era um instrumento que ele apenas fazia uma marcação, uma simples marcação. Depois, no passeio dos anos 90, o surdo veio fazendo uma acentuação maior, onde ele era colocado numa altura, onde propagava de fato a sua determinada importância por causa do seu tamanho, quanto ele reverbera. E até digo que quando se diferencia alguns gêneros, ele volta para um volume onde ele fica uma equalização praticamente com todos os instrumentos da percussão, onde ele tem um passeio de evoluções, porque repicam-se muito, se fazem muitas frases no surdo, então ele deixou de fazer aquele papel apenas de fazer marcação. Como a gente está falando de facilidade, eu vou apenas fazer uma simples marcação para você entender aquilo que a gente estava falando de tempo,
ele sendo transportado para esse instrumento, tá bom? Estou demonstrando dessa forma porque você vai entender que esse tum, 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 é exatamente essa batida aqui, ó. Tum, 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 tum. Mais uma vez para demonstração. E reparem bem também que, conforme eu tinha falado no começo, quando eu falo de tempo e aqui em cima é meu contratempo, a parte que bate no aro do surdo, que eu não estou batendo na pele, ela faz exatamente o contratempo. Repare. Tempo, contratempo, tempo, contratempo, tempo, contratempo. Complementando essa família de graves, existem outros instrumentos, conforme eu disse, mas como eu estou falando de surdo, eu vou falar de um instrumento que ele vai complementar o surdo. A função, já que o surdo está fazendo essa marcação, está fazendo essa acentuação constante, é que esse instrumento, numa linha também de médio grave, ele consiga fazer evoluções, ele consiga fazer repicadas, ele consiga fazer complementações, para não ficar apenas tum, tum, tum. Então esse instrumento ele faz a função de passear em repicadas, em evoluções, para essa cadência ser mais completa. O instrumento chama-se tantã de corte. Se você observar, como eu estou falando de batidas muito fáceis, eu fiz aqui apenas uma marcação e apenas fiz uma forma de diferenciar essa marcação, podendo colocar outras batidas que complementará o surdo que está fazendo a sua acentuação. Mais uma vez. Esse outro instrumento que eu vou falar é o pandeiro. Eu considero o pandeiro um pouco queridinho, né? O queridinho dos outros instrumentos de percussão. Não que ele seja o mais importante, porém é porque ele é um mix de sonoridade, né? Ele tem, das pratinelas ele extrai o agudo e da pele você extrai o médio grave. Então ele é um instrumento que ele por si só já dá um baita de um balanço, entendeu? É difícil, é quase que impossível você com um pandeiro, você apenas com um pandeiro você já iniciar um samba assim, e ele já acaba acontecendo, diferente às vezes dos outros instrumentos que precisam sempre de um outro instrumento para que eles se somem, beleza? E como eu estou falando de batidas sempre da maneira mais fácil a ser assimilado, eu vou mostrar uma batida aqui praticamente que qualquer pessoa pode aprender. E eu considero ela, divido ela em duas partes muito fáceis. 2-2, duas partes na ponta do dedo e duas partes na parte do dedão, na parte grave do dedo, para que mude a sonoridade. Então, só para assimilação, duas na ponta do dedo e duas na parte de trás do dedo, onde o meu dedão está batendo praticamente numa região onde eu consigo extrair da pele uma sonoridade diferente. Então, para a gente pensar numa coisa muito fácil para a gente começar a tocar o pandeiro, eu falo dessa batida. Porém, o pandeiro ele trabalha bem. O pandeiro ele trabalha em outras variações, outras batidas e andamentos. Uma outra batida que muita gente faz é essa daqui, né?
Lembrando que eu estou fazendo uma batida, é uma batida básica, uma batida para qualquer pessoa aprender a tocar um pandeiro sem, né, sem grandes dificuldades. E tudo vai acontecer depois dessa base bem montada, bem fixada. Porque com essa base a mão começa, querendo ou não, a entender que você já tem o ritmo, você já conseguiu pegar a cadência e depois você brinca com esse ritmo, você divide esse ritmo em quantas vezes. Lembrando que é muito importante saber dividir o ritmo e voltar nele, né? Não podemos pensar em fazer divisões aleatórias e depois não saber quando que nós entramos, porque às vezes a gente pode entrar até fora do ritmo, e isso aí é muito importante. Falando dos ritmos, eu estou falando do samba e eu vou falar um pouco dos seus andamentos, dos seus caminhos e tipos e variações de samba, né? Eu acho interessante toda vez que você ouvir um samba e ouvir um samba um pouco lento, a gente praticamente chama esse samba lento de um samba dolente. Ele é um samba que tem samba canção, né? Tem samba de break, tem samba de roda, mas eu estou falando de um samba que ele é lento, né? Que ele é praticamente uma declamação e ele vem sempre de uma forma muito lenta de ser tocado. Eu vou exemplificar isso no pandeiro. Falando de mais um outro tipo de samba, é um samba que particularmente eu gosto muito. Falo também do samba de partido alto, que é como se fosse um duelo, né? Por que ele é um duelo? Porque ele tem sempre um refrão, esse refrão ele inflama, esse refrão vem todo mundo, vem toda batucada, mas na hora dos versos, cada pessoa que ali está dizendo está defendendo o seu verso, está cantando o seu verso. E fica sempre um refrão, tudo acontece em cima desse refrão, mas os versos que são cada vez melhores e maiores e diferentes, que faz toda a diferenciação. Porém, o pandeiro faz uma batida característica dele, né? Uma batida diferente dessa que eu acabei de mostrar aqui atrás, que é uma batida mais lenta. A batida do partido alto é assim. Eu estou mostrando essa batida porque é uma batida muito fácil de ser feita, então não tem dificuldades desde o momento que você veja essa batida. Porém, quando tudo está acontecendo, outros instrumentos estão sendo tocados e a marcação está ali constante, ela não fica somente nisso. Então o pandeirista ele terá a liberdade de ter mais um outro pandeirista, onde um pandeirista fará uma marcação, o outro pandeirista ficará como pandeirista de corte, e aí de corte ele pode fazer inúmeras variações. Exemplo. Então, um pandeiro faz uma marcação, ele que fica com certeza conduzindo essa marcação, característica do partido alto, e o outro pandeirista vai fazer inúmeras variações, fazendo com que fique cada vez mais informações sendo passadas, mas lembrando sempre que existe um tempo a ser respeitado. Falando de um outro gênero de samba, e que é muito onde o pandeiro ele faz uma função de acentuação, e com certeza ele faz essa função de acentuação. Além disso, você já deve ter visto inúmeros desfiles de escola de samba, bateria show, essas coisas assim, onde o pandeiro ele faz mais uma função, além de ser apenas tocado. Ele faz uma função que podemos dizer que poderia ser até acrobática, né? Onde você tem a parte da evolução do pandeiro, onde você joga o pandeiro para cima. Eu particularmente não vou fazer isso porque eu não sou esse pandeirista, mas as pessoas giram esse pandeiro no dedo, né? Onde a outra pessoa que está sambando samba para o pandeiro em si e para o pandeirista. Então o pandeiro é levado de uma forma mais rápida, com mais nem tantas repicadas acontecem, porque ele já está sendo uma pulsação bem para frente, porém ele faz mais uma função de evolução, onde ele
jogado para cima, conforme eu falei, girado na ponta dos dedos e assim sucessivamente. Eu vou demonstrar um pouco da aceleração, porque eu estava falando de um samba dolente, eu estava falando do partido alto, e no samba enredo, no samba enredo ou um samba de roda, seja lá, é uma acentuação onde o pandeiro ele sempre está num beat muito para frente. Exemplo. Gente, esse é um trabalho feito, né, a três mãos. Agradecer desde já o Luiz Paulo, agradecer ao Gabriel, né, o Luiz Paulo que fez o cavaquinho, mostrou um pouco do quão é importante o cavaquinho nessa estrutura desse projeto. O Gabriel que fez o violão, né, e teve a oportunidade de demonstrar também suas variações. Eu fiz aqui a percussão. Isso é totalmente direcionado a quem quer aprender de uma maneira muito modesta, simplificada, para aprender a percutir, tocar um instrumento de percussão ou aprender a tocar um instrumento de corda, seja ele um cavaquinho, um violão, uma guitarra, seja lá o instrumento que ele venha escolher. Agradecimento mais uma vez à Fundação Cultural, a Lei Incentivo Aldir Blanc, a Prefeitura Municipal de Jacareí, por esse espaço cedido, e espero que nós temos conseguido convencer você que vale a pena aprender e se apaixonar por um instrumento. Isso faz toda a diferença.